Oi gente, eu sou a Maria. Eu criei esse canal para compartilhar meus projetos de corte e costura e nesse vídeo eu vou mostrar uma saia transpassada que eu desenhei. Atualmente é bem comum encontrar saias de vários modelos, de várias marcas diferentes, que tenham essa característica do transpasse. Esse estilo de saia também é chamado de saia envelope e, em teoria, são peças que deveriam ser bastante adaptáveis, porque as saias transpassadas, as saias envelope, elas são totalmente abertas e você enrola no seu corpo. Então, teoricamente, ela deveria se ajustar bem a diferentes corpos, a diferentes tamanhos, mas na verdade eu não tive uma experiência muito boa com os modelos prontos que eu experimentei até hoje. Alguns não tiveram um caimento muito bom em mim e em alguns eu não fiquei me sentindo muito confortável, porque dependendo de como é essa amarração, né, dependendo de como a saia se fecha, acaba criando uma fenda, então não te deixa muito confortável na sua movimentação. Mais ou menos no início do ano, eu quis desenhar um modelo para mim, um modelo de saia que fosse transpassada e que tentasse resolver alguns desses problemas que eu já tinha tido, que eu já tinha encontrado. Eu achei que o resultado ficou bem legal. Então, nesse vídeo eu vou mostrar como eu fiz a modelagem e no próximo eu vou mostrar como montar e costurar a saia. Eu fiz a minha modelagem a partir de uma base de saia godê. Existem algumas variações do godê e essa que eu usei se chama 1/4 de godê, que é a variação menos volumosa. A minha saia também tem duas camadas, como se fossem duas saias, uma mais longa e uma mais curta. E ela também é formada por 3 partes: frente, costas e sobreposição. Então, na hora de vestir, você vai fechar primeiro a parte da frente e essa fita vai ter um comprimento suficiente para dar a volta no seu corpo e sobrar para se amarrar com a fita da sobreposição em seguida. Para iniciar a modelagem, você só vai precisar tirar 2 medidas do seu corpo. A primeira é a circunferência do cos. Eu quero que o meu cos fique certinho na minha cintura, então eu tirei a circunferência da minha cintura. Se você quiser um cos um pouco mais baixo, você tira a circunferência desse local, onde você vai querer que fique o seu cos. E aí, em seguida, como você já decidiu onde vai ser seu cos, você mede a partir dele o comprimento que você quer que a sua saia tenha. Vão ser só essas 2 medidas que você vai precisar tirar do seu corpo, mas a gente ainda vai ter que fazer um cálculo. A gente vai ter que pegar essa medida de circunferência do cos, que a gente já tinha tirado, e dividir por meio pi. O meio pi é igual a 1,57, então no meu caso eu estou pegando a medida da minha cintura e dividindo por 1,57. Arredondando um pouquinho vai dar 44,6. Com essas 3 informações, a gente já pode iniciar o desenho do molde. A primeira coisa que eu vou fazer no meu papel é definir um ângulo reto. E partindo desse ângulo, eu vou marcar várias vezes o resultado do meu cálculo. Então, partindo do ângulo, eu marco 44,6 aqui para o lado direito, 44,6 para baixo e várias vezes essa mesma medida aqui no meio.
objetivo é ligar todos esses pontos formando uma curvatura, então quanto mais pontos você marca, mais fácil fazer o desenho da curva. Agora é só conferir se a curva que se formou tem a mesma medida que você tinha inicialmente dividido por meio π, ou seja, essa curva que se forma vai corresponder à medida do seu cos. No meu caso, aqui deve medir 70 centímetros. E já que essa curva corresponde ao cos, partindo dela você mede o comprimento que você quer que a sua saia tenha. Recortando esse molde, você já tem a base de uma saia 1/4 de godê. Depois a gente vai praticamente repetir esse molde em outro papel, mas com um comprimento um pouco mais curto, para ser a saia que fica por cima. Eu tô fazendo as minhas saias com uma diferença de 6 centímetros. Agora eu já tenho a base das minhas duas saias e eu vou fazer as alterações necessárias para chegar ao modelo que eu quero. Eu vou começar alterando a saia de cima, a mais curta. Como a gente já viu, essa curva aqui de cima deve ter a medida da circunferência total do cos. Isso significa que essa já é a minha saia completa, frente e costas já estão inclusos nesse molde. O que eu vou fazer agora é justamente dobrar o meu molde ao meio e cortar para separar o que é o molde da frente e o que é o molde das costas. A partir do molde frente, a gente vai traçar o molde da sobreposição. O que você precisa fazer é basicamente redesenhar o molde frente em outro papel e diminuir um pouco tanto a curva da cintura quanto a roda da saia. Para te ajudar a decidir o quanto você quer diminuir essas medidas, você pode pegar o molde e colocar na frente do seu corpo. No caso da minha saia, eu diminuí 10 centímetros na cintura e 18 centímetros na roda. E excluindo essa parte, eu cheguei ao molde da minha sobreposição. Eu repeti esse mesmo processo no meu molde da saia longa.
Assim, as 3 partes da minha saia já ficaram bem definidas. Então, eu vou trabalhar cada uma individualmente, começando pela frente da saia. O que eu vou fazer aqui é só definir a largura que eu quero que tenha o meu cos, que no caso eu estou fazendo com 5 centímetros. Com a fita métrica eu vou marcando essa medida da cintura para baixo várias vezes e ligo os pontos. E eu já posso cortar e separar o cos. A frente da minha saia também é composta pela fita, que vai servir como amarração. A modelagem dessa fita é bem simples, vai ser um retângulo, que de comprimento deve ter a metade da circunferência da cintura mais uma sobra suficiente para amarrar, e a largura deve ser de 1,5 cm a 2 cm menor do que o cos. Isso porque, para dar a volta no corpo, essa fita vai passar por dentro do cos. O molde dessa nossa amarração vai ter que ser cortado uma vez em cada tecido, então você pode deixar isso anotado no próprio molde. Passando para a parte das costas, eu vou iniciar fazendo o mesmo processo. Mas aqui eu ainda vou acrescentar uma etapa. Bom, a gente sabe que a saia mais curta vai ficar por cima da saia mais longa. Então, o que eu decidi fazer foi dar um pouquinho mais de volume para ela, porque assim ela vai ter a roda um pouco mais solta, mais fluida e, consequentemente, a saia mais longa vai ter mais espaço para se ajustar por baixo. Para isso, eu risquei 2 linhas ao longo do comprimento da saia. Essas linhas não têm uma localização exata, eu tracei de uma forma que elas ficassem mais centralizadas no molde. Eu cortei cada uma dessas linhas quase até o cos. Você pode parar de cortar quando faltar uns 2 centímetros para o cos. E cada um desses recortes eu vou abrir um pouquinho. Eu abri 3 centímetros em cada corte. Esses 3 centímetros são medidos na barra. E por último, eu colei um papel por baixo para redefinir o meu molde. O que vocês podem perceber é que dessa forma a minha saia ganhou mais 6 centímetros de roda, então eu consegui dar um pouco mais de volume para ela e não alterei a medida dela no cos. Isso é importante porque eu ainda vou precisar encaixar o meu cos em cima, então eu não poderia ter alterado essa medida.
Passamos agora à terceira parte da saia, a sobreposição. Diferente da frente da minha saia, na sobreposição o cos e a fita são uma única peça. E aqui é importante manter a mesma largura da fita frente, já que elas vão se amarrar. Então, eu começo marcando o cos dos meus moldes, mas dessa vez eles vão ter uma largura de só 3,5 cm. E depois que eu separar saia e cos, eu posso me desfazer dessas partes, já que elas vão ser redesenhadas em outro papel. Esse novo molde segue o mesmo princípio da fita que eu já havia desenhado. A gente vai traçar um retângulo, cujo comprimento seja metade da cintura, mais sobra para amarrar, e a largura seja de 3,5 cm. A segunda etapa é abrir a parte mais curta da sobreposição. Aqui eu segui exatamente o mesmo processo que eu havia feito nas costas, 2 aberturas com aumento de 3 centímetros em cada uma delas. Eu coloquei alguns passantes de cinto na minha saia, eles são opcionais e eu vou deixar o link de um vídeo aqui embaixo na descrição em que eu mostro como eu fiz. Toda a modelagem já está pronta e no próximo vídeo eu vou mostrar o processo de montagem e costura da saia.